Eu vou te contar uma coisa que nunca contei para quase ninguém. Teve um período da minha vida em que eu acordava todo dia com aquela sensação ruim no estômago. Sabe aquela? Não é fome, não é doença, é a sensação específica de saber que você deve dinheiro e não sabe como vai pagar. Eu tinha 32 anos, emprego, salário, conta no banco, cartão de crédito com limite generoso que o gerente tinha me oferecido com um sorriso largo, como se estivesse me dando um presente. E eu, idiota, achei que era um presente. Fui usando, um pouquinho aqui, uma facilidade ali, uma parcela que cabia no bolso, outra que também cabia, e mais uma que, quando eu olhei, o cartão estava com 90% do limite usado e eu nem sabia exatamente em que. O gerente me ligou um dia para oferecer um crédito pessoal. Taxa especial para cliente fiel, ele disse. Eu ouvi taxa especial e pensei que estava sendo privilegiado. Assinei. Usei para pagar parte do cartão. E com o cartão liberado de novo, voltei a usar. Esse ciclo tem um nome, mas na época eu não sabia o nome. Eu só sabia que todo mês o dinheiro sumia antes de chegar, que eu tinha medo de olhar o extrato e que o banco que eu achava que era meu parceiro estava ficando rico às minhas custas, enquanto eu ficava cada vez mais preso. A virada veio de um lugar que eu não esperava. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar no banco como uma ferramenta? Não como um parceiro, não como uma instituição que cuida de você. Uma ferramenta. Como um martelo. Um martelo não é seu amigo. Ele não se importa com você. Ele serve para pregar pregos. E se você segurar o martelo pelo lado errado, vai machucar a sua mão. Você está segurando o martelo pelo lado certo? Eu preciso te contar a história de um homem que eu nunca conheci pessoalmente, mas que mudou a forma como eu penso sobre dinheiro. Antônio era carregador, chapa, 30 anos, costas curvadas pelo peso de 1000 cargas, mãos calejadas duras como pedra. Morava com a esposa Helena e o filho de 8 anos numa casinha no final de um beco, sem água encanada, sem luz própria, devendo para a metade da cidade. A pior parte da semana dele era a quinta-feira. Toda quinta-feira aparecia o agiota, Seu Braga, um homem de voz alta que gostava que o medo se espalhasse. Ele chegava no mercado, localizava o devedor e gritava o nome do cara para todo mundo ouvir. Antônio, venha cá. E Antônio ia, arrastando as alpercatas no chão, com o sol queimando a nuca, com os olhos de todos cravados nele como flechas. Eu ouvi essa história pela primeira vez num livro. E quando li a cena do mercado, precisei parar. Porque eu não tinha um agiota gritando meu nome no mercado. Mas eu tinha uma notificação no celular todo dia. Tinha o extrato que eu evitava abrir. Tinha o gerente do banco me ligando para oferecer mais crédito como se fosse favor. A diferença entre mim e o Antônio não era tão grande quanto eu queria acreditar. A corrente era diferente, mas era corrente do mesmo jeito. E a virada na vida do Antônio não veio de sorte. Não veio de um emprego melhor. Não veio de ninguém chegando para salvar ele. Veio de uma conversa com a esposa numa noite em que os dois não tinham mais o que esconder um do outro. Helena olhou para ele com olhos cansados, mas firmes, e disse uma coisa que Antônio carregou pelo resto da vida. Não é que você não ganha o suficiente, é que a gente gasta o que não tem. E Antônio ficou em silêncio, porque era verdade. Ele trabalhava mais duro que qualquer pessoa que ele conhecia, mas o dinheiro suado saía para pagar dívida antiga e contrair dívida nova. Era uma esteira rolando para o lugar nenhum. Naquela noite, depois que o filho dormiu, Antônio foi até um canto e achou uma lata velha de leite em pó. Vazia, limpa, sem valor nenhum aparente. E tomou uma decisão. Não volto a dever. Nunca mais. No sábado seguinte, quando recebeu o pagamento semanal, a primeira coisa que fez foi separar R$ 20. Não era muito, era quase nada, mas guardou na lata e não tocou. A esposa perguntou, e se faltar para a comida? Ele respondeu, então a gente come menos.
Aqui vem a primeira virada da história. E é a que mais me impactou quando li. Os dias seguintes foram duros de verdade. Comiam 2 vezes por dia, arroz com farinha. Às vezes, só cuscuz com sal. O menino perguntava onde estava o leite, onde estava o pão doce de vez em quando. E Antônio acariciava a cabeça do filho sem conseguir responder. No mercado, os outros carregadores ofereciam adiantamento. O patrão está adiantando, Antônio. Quer que eu peça para separar algo para você? Não, obrigado. E vai viver de quê? De vento? Do que eu ganho? Nada mais. Na quinta-feira seguinte, o seu Braga chegou pontual como sempre. Voz de trovão, caderneta de couro preto. Antônio caminhou em direção a ele. Mas dessa vez não arrastava os pés. Cabeça erguida, envelope na mão. Era a metade do que devia. E o resto? Perguntou o agiota com o senho franzido. Trago daqui a 1 mês. Eu te disse essa semana. É o que tem, senhor. Se não lhe serve, procure outro cliente. Mas depois disso não volto a lhe dever nenhum centavo. O mercado ficou em silêncio absoluto. Eu li essa cena 3 vezes, porque Antônio não tinha mais dinheiro do que antes, não tinha emprego melhor, não tinha sorte especial, tinha uma decisão e uma postura que vinha dessa decisão. O agiota recuou, não porque teve pena, porque percebeu que não estava mais diante do mesmo homem. Dirce, agora deixa eu te contar o meu momento de virada. Eu tinha acabado de receber mais uma oferta do banco. Dessa vez era um aumento de limite no cartão. Eu abri o aplicativo para aceitar, como fazia sempre, e por algum motivo naquele dia eu não aceitei de imediato. Fiquei olhando para a tela e pensei, para que eu quero mais limite? E a resposta honesta que veio foi, para ter a sensação de que tenho mais do que tenho. Aquilo me parou. Eu passei os 10 minutos seguintes olhando o extrato dos últimos 3 meses. Coisa que eu nunca tinha feito direito. Não só o total, item por item. E encontrei uma versão de mim mesmo que eu não reconhecia completamente. Assinaturas de coisas que eu mal usava. Compras por impulso que eu nem lembrava. Taxas cobradas todo mês que eu nunca tinha questionado. E juros. Juros em cima de juros de uma parcela que eu tinha rolado 3 meses atrás sem pensar 2 vezes. O banco não era meu parceiro. O banco era uma empresa, com donos, com acionistas, com metas de lucro. E o produto principal que o banco vendia para mim era crédito, que parecia dinheiro, mas era dívida embrulhada em conveniência. O gerente que me ligava com voz amigável, oferecendo crédito especial, não estava me ajudando. Estava vendendo. E eu estava comprando sem perceber que estava comprando. A mudança que eu fiz não foi radical. Não fechei conta. Não rasguei cartão. Eu mudei a forma como eu enxergava aquelas ferramentas. O banco é uma ferramenta, como um martelo, neutro, sem intenção de me ajudar ou me prejudicar. Ele faz o que foi construído para fazer, que é movimentar dinheiro e cobrar por isso. A pergunta que eu passei a fazer antes de qualquer operação financeira foi: quem está lucrando nessa transação? Se a resposta fosse o banco e não eu precisava pensar 2 vezes. E a segunda mudança foi inspirada diretamente no Antônio. Eu criei a minha lata, não literalmente uma lata de leite em pó embaixo da cama, mas o princípio era o mesmo. Todo mês, antes de gastar qualquer coisa, antes de pagar qualquer conta, eu separava um valor. Pequeno no começo, mas fixo. Inegociável. Não o que sobrava no fim do mês, porque no fim do mês nunca sobra nada. Você se paga primeiro, depois o resto. George Clason escreveu em O Homem Mais Rico da Babilônia, um livro de 1926 que continua sendo um dos mais importantes sobre comportamento financeiro, que a primeira lei da riqueza é simples. De cada 10 moedas que ganhas, gasta apenas 9. 1/10. Só isso. O Antônio fazia isso com uma lata velha de leite em pó num quarto sem luz elétrica no interior do Brasil. Você pode fazer isso com um aplicativo de investimento em 2 minutos. A ferramenta mudou.
O princípio é o mesmo. E aqui vem a segunda grande virada da história do Antônio. E ela aconteceu 3 anos depois. 3 anos de guardar. 3 anos de dizer não. 3 anos de comer menos quando precisava. 3 anos de caminhar de cabeça erguida pelo mercado sem dever nada a ninguém. E então ele viu um box abandonado do lado da praça de carga. Estreito, com telhado de zinco furado, paredes rachadas. Todo mundo passava por ali e via um barraco inútil. Antônio viu outra coisa. Viu localização. Viu que era exatamente onde os agricultores chegavam todo dia com sacas de feijão, milho e farinha. Viu um problema que ninguém estava resolvendo. Os agricultores chegavam cedo e não tinham onde guardar a colheita enquanto negociavam. Ele negociou o aluguel, reformou com as próprias mãos trabalhando de madrugada e abriu um depósito de grãos com R$ 300 de capital. R$ 300. Em 2 dias, vendeu o primeiro lote e lucrou R$ 50. R$ 50 por 2 dias de espera. Era o que eu ganhava numa semana, quebrando as costas, pensou ele. Isso é o que o dinheiro guardado faz, que o dinheiro gasto nunca faz. Ele te dá opções, te dá a capacidade de ver uma oportunidade e aproveitá-la. Quem não tem reserva, quando aparece uma chance, só pode assistir ela passar. Antônio não tinha muito, mas tinha mais do que zero. E mais do que zero foi suficiente para começar. Eu vou te contar o que aconteceu comigo depois que mudei a forma de usar o banco. No primeiro mês, a diferença foi pequena, quase imperceptível. Mas eu sentia algo que não sentia há muito tempo quando olhava para o extrato. Clareza. Não tinha mais a névoa de não saber onde o dinheiro estava indo. Sabia, porque eu tinha decidido para onde ia antes de gastar. No 3º mês, tinha uma reserva pequena, mas real. Não era muito, mas era meu, sem dever a ninguém. E foi exatamente nesse período que apareceu uma oportunidade que antes eu teria perdido. Um equipamento que eu precisava para trabalhar estava sendo vendido pela metade do preço por alguém que precisava de dinheiro rápido. Antes eu teria parcelado no cartão. Agora eu paguei à vista com a reserva que tinha construído e repus o valor nos meses seguintes. A mesma operação. Resultado completamente diferente. Porque em um caso eu estava pagando juros para o banco. No outro, o desconto à vista ficou no meu bolso. Isso não é teoria. Isso é o que acontece quando você para de ver o banco como parceiro e passa a usá-lo como ferramenta. Antônio, aos 50 anos, tinha 3 armazéns em 3 cidades. Dava emprego a 20 famílias. O filho havia se formado na faculdade, o primeiro da família com diploma. Mas o detalhe que mais me marcou quando eu li a história dele não foi o tamanho do negócio que ele construiu. Foi o que ele disse quando alguém perguntou qual era o segredo. A riqueza de Antônio não começou com o último milhão que ele ganhou. Começou com o primeiro real que ele não gastou. Lê de novo. Não com o que ele ganhou, com o que ele não gastou. Esse é o lado do dinheiro que ninguém quer ouvir porque não é glamuroso, não tem foto boa, não tem conquista para postar. Tem só a decisão silenciosa de guardar antes de gastar, de dizer não quando todo mundo está dizendo sim, de aguentar a fome temporária para não alimentar uma dívida permanente. Quando Antônio estava com 60 anos, um jovem carregador entrou no escritório dele. Costas curvadas, olhos no chão, pés se arrastando. A mesma postura que Antônio tinha 30 anos antes. O rapaz veio pedir emprestado. Antônio olhou para ele por um longo momento. Disse que ia ajudar, mas não de graça. Ia emprestar sem juros e ensinar a guardar dinheiro. Em troca, o rapaz precisava prometer 3 coisas. Trabalhar duro, não voltar a pedir emprestado para gastos supérfluos e, quando saísse do buraco, ajudar outra pessoa que estivesse onde ele estava agora.
O rapaz assentiu com lágrimas escorrendo pelo rosto sujo de poeira. E Antônio estendeu a mão calejada. Eu penso nessa cena quando as pessoas me perguntam por que eu falo sobre dinheiro do jeito que falo. Por que não falo de investimentos exóticos? Por que não falo de ficar rico rápido? Por que fico insistindo nas coisas básicas que parecem simples demais para importar? Porque o Antônio não construiu 3 armazéns com estratégia sofisticada. Ele construiu com uma lata velha embaixo da cama, R$ 20 por semana, e a decisão inabalável de nunca mais ser escravo de quem emprestava para ele. E se isso funcionou para um homem sem escolaridade, sem capital, sem rede de contatos, carregando peso no sol, numa cidade do interior do Brasil, não tem desculpa que sustente porque não funciona para você. Antes de fechar, eu quero deixar 3 coisas que carrego da história do Antônio e da minha própria história com o banco. Primeira, o banco não é seu inimigo, mas também não é seu amigo. É uma ferramenta. Use-o. Não deixe que ele use você. Segunda, guardar antes de gastar não é opcional, se você quer sair do lugar onde está. É o primeiro movimento. É o que separa quem acumula de quem sempre começa do zero. Terceira, a oportunidade não aparece para quem não tem reserva. O Antônio só viu o box abandonado porque tinha R$ 300 guardados. Se não tivesse, teria passado por ali como todo mundo, visto um barraco inútil e ido embora. A lata velha de leite em pó debaixo da cama não era onde o dinheiro ficava. Era onde a liberdade começava. Dicas, Nassembucis. Me conta nos comentários. Qual é a sua lata? Onde você está guardando o primeiro real que não vai gastar? Ou se ainda não começou, o que está te impedindo de começar hoje? Quero ler o que você vai escrever. E se essa história chegou até você hoje, manda para alguém que precisa ouvir isso. Não precisa de explicação, só encaminha. Às vezes a pessoa está esperando exatamente essa história para tomar a decisão que já sabe que precisa tomar.